Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo agora: Neymar ficar fora da Copa do Mundo é uma possibilidade real. E Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira, tem avisado isso de forma seguida. E hoje parece que ele fez isso mais uma vez. Vamos falar sobre esse tema, além de outros pontos abordados por ele na entrevista coletiva, depois da vinheta. Mais um vídeo chegando aqui no canal do VSR. Vamos analisar a entrevista coletiva de Carlo Ancelotti na véspera do jogo contra o Chile. E tem coisas muito interessantes pra gente falar. Antes, você deixa o like e se inscreve no canal. Você faz isso aqui embaixo. Aqui embaixo também, no primeiro comentário fixado do vídeo, tem um link para você baixar o app do Flash Score, que é o app que eu uso aqui no canal do VSR para estatística de futebol, e tá à sua disposição também, totalmente de graça. Você não paga nada nem para baixar, nem para usar. Só vir no primeiro comentário fixado, clicar no link que tá nele, fazer o download e começar a usar. Tô gravando esse vídeo aqui na tarde de quarta-feira, e mais cedo, ali por 9h30 da manhã, o Carlo Ancelotti deu uma entrevista coletiva antes do jogo contra o Chile. Já é praxe, né? O técnico da seleção sempre fala na véspera do jogo oficial, e o Carlo Ancelotti falou hoje. Muitos temas foram abordados, inclusive ele basicamente, praticamente entregando o time titular. E o time titular do Brasil que vai entrar em campo contra o Chile vai ser o seguinte: Alisson, Wesley na lateral direita, Douglas Santos na lateral esquerda, Marquinhos e Gabriel Magalhães, os zagueiros. Na meia, Casimiro e Bruno Guimarães, e na frente um quarteto ofensivo, que eu imagino que tenha Rafinha à direita, Martinelli à esquerda, Estevão por dentro e João Pedro na frente. Ele inclusive confirmou numa pergunta lá, uma pergunta que foi feita exatamente pelo fato do João Pedro jogar em várias posições. Pode jogar aberto, pode jogar de 9, pode jogar de camisa 10, como ele fez em alguns últimos jogos aí pelo Chelsea. E o Ancelotti confirmou que no trabalho dele, pelo menos nesse momento, o João Pedro é camisa 9 e ele vai começar como camisa 9. Que no fim acabou sendo uma boa notícia na minha visão, porque eu imaginava de verdade que o Richarlison pudesse começar jogando, e nada contra o Richarlison, acho que tá até jogando bem no Tottenham, e esse começo de temporada dele no Tottenham é bom, mas pra mim, acho que o momento é do João Pedro, e acho que o Richarlison foi muito mal na última data FIFA já com o Ancelotti. Eu não teria nem levado o Richarlison nesse momento. Mas eu queria destacar alguns outros pontos da entrevista coletiva do Ancelotti. E essa entrevista automaticamente, apesar do Neymar nem estar com o grupo, Neymar não foi convocado para essa data FIFA, essa entrevista acaba refletindo muito no Neymar. E é um ponto importante. O Neymar, neste momento, agora em setembro de 2025, existe de fato o risco do Ancelotti não levar o Neymar para a Copa. Eu tenho batido nessa tecla e tô falando nisso desde o dia da convocação. Assim, eu acompanho o trabalho de muitos colegas jornalistas, mas eu acho que fui o primeiro jornalista a falar isso com essas palavras. Hoje eu entendo como real o risco ou a possibilidade do Neymar não ser chamado pelo Carlo Ancelotti para a Copa. E isso estou fazendo somando várias coisas. Desta vez, e aí começando com, na semana passada, e inclusive foi tema de vídeo na convocação aqui no canal do VSR, de que ele disse que o Neymar precisa estar... Não disse o Neymar não, que qualquer jogador para servir a seleção nacional precisa estar 100% das suas condições físicas. Palavras 100% do Ancelotti. Na segunda-feira fiz um vídeo falando exatamente sobre Neymar e Ancelotti parecendo não falarem a mesma língua. Porque o Neymar, depois do jogo contra o Fluminense, entendeu que a convocação dele se deu exclusivamente por questão técnica. Essa foi a percepção do Neymar. É o vídeo de segunda-feira. E hoje, ao ser perguntado pelo Neymar, o Ancelotti falou sobre a não convocação do Neymar. O Ancelotti deu razão ao Neymar, dizendo que sim,
que era uma decisão técnica. Hoje, o Ancelotti entende que existem outros jogadores à disposição para dar mais para a seleção do que o Neymar, mas que também foi uma questão física. Na resposta, o Ancelotti fala, é verdade, é uma decisão técnica a não convocação do Neymar, mas depois ele diz, e também teve o problema dele se referindo ao edema na coxa. Então, nessa resposta, o Ancelotti quis deixar claro que no entendimento dele hoje, o Neymar não faz por merecer uma convocação na seleção brasileira, e isso é um posicionamento forte, e eu não esperava nada disso, nada diferente do Ancelotti. A gente tem que abrir um parêntese para entender o seguinte, irmão, o Ancelotti, ele estava quietinho no lado dele lá em Madrid, ele ia sair do Real, ia voltar para ficar com os netos, como ele já falou que faria em alguma entrevista, sei lá, 1 ano e meio atrás, 1 ano atrás. Ou ele ia ficar em Madrid curtindo a vida, ou ia voltar para Itália, ou ia voltar para algum lugar para curtir a vida. E o Brasil foi lá buscar ele. Foi buscar o técnico mais campeão da história da Champions, um técnico que é campeão nas 5 principais ligas nacionais do mundo. Então, um técnico que não tem nada a temer, um técnico que não tem nada a ter que ficar tomando pressão, ter que ficar aceitando isso ou não. Ele veio para o Brasil para fazer as coisas do jeito dele. E fazer as coisas do jeito dele é convocar quem ele quiser e deixar de convocar quem ele quiser. A realidade é essa. E a verdade é que o Ancelotti, escolado do jeito que é, ele tá pouco ligando o que nós da imprensa achamos do que a torcida do brasileira tá achando. A verdade é essa. Quer falar a verdade? Ele tá pouco se importando o que acham ou não de quem ele chama. Ele tá lá para chamar os que ele acha que tem que chamar. Então, o Ancelotti, ao contrário de alguns outros técnicos que talvez não estivesse nesse estágio de carreira, talvez não estivesse nesse momento de carreira, não sejam tão vitoriosos quanto ele, não sejam tão respeitados quanto ele, não sejam tão desejados quanto ele vem para cá para fazer a coisa do jeito dele. E isso, eventualmente, inclui não chamar o Neymar. Ah, mas vai ser um absurdo. O Ancelotti não está preocupado se acha um absurdo, se acha um justo, ele vai fazer a coisa do jeito dele. Esse é o ônus de trazer um técnico estrangeiro, um técnico gabaritado como o Ancelotti. Eu falo isso direto de técnicos estrangeiros no futebol brasileiro de clubes. O que eu falo? Eu costumo falar, quem acompanha meu trabalho sabe. Ao contrário de outros técnicos brasileiros que ficam tomando decisões para manter o cargo, para se segurar no cargo, para comprar tempo, técnico estrangeiro que vem para cá tá pouco se lixando para isso. Porque ele vem para cá, se for demitido, ele vai voltar para a Europa e vai ter as mesmas oportunidades que ele tinha. E isso, indo bem ou indo mal. Quer um exemplo? Jorge Jesus veio para cá, fez um trabalho fantástico, espetacular, já na memória de todo mundo. Quando ele voltou para a Europa, voltou para onde? Para o mesmo clube que ele já tinha treinado, para o Benfica. O Bruno Lage veio para cá, fez um trabalho ruim. Até começou bem, depois fez um trabalho horroroso. Saiu daqui e foi treinar onde? O Benfica, o mesmo clube que ele já tinha treinado. Então, pro técnico estrangeiro que vem pra cá, ele não tá nem aí de comprar tempo, porque ele sabe que ele vai sair daqui e vai ter as mesmas oportunidades que ele teria de volta na Europa. E isso vale para o Ancelotti. Não sei nem se o Ancelotti vai querer continuar treinando, mas o Ancelotti, ele veio pra cá porque ele quer muito treinar a seleção brasileira, mas do jeito dele. No modo dele. Vai treinar a seleção, vai ser convocado para a seleção quem ele quiser e quem ele achar que deve, e pressão não vai funcionar com ele. Ele deixa isso claro na resposta contra o Neymar, quando ele diz, é sim por uma questão técnica, que no popular eu achei que ele não merecia ser convocado neste momento, ponto final. E isso piora não, vou trocar a palavra porque piora dá um sentido de... E isso é mais marcado, mais ratificado na resposta seguinte, quando foi uma resposta do jornalista do Diário Lance, que eu não me lembro, do site, né, do portal Lance, que eu não me lembro o nome dele, mas ele faz a pergunta assim, o que os jogadores têm que fazer daqui até a Copa do Mundo para estarem na lista final?
e o Ancelotti fala 3 coisas. A primeira, qualidade, continuar jogando com qualidade. Então ele fala lá que os jogadores precisam estar jogando com muita qualidade. Ele fala o segundo, que era estar bem fisicamente. Então ele fala, precisa de 3 coisas. O primeiro, continuar mostrando qualidade. E aí, lógico que ele está falando mostrar qualidade, tanto na seleção quanto no clube. 2, estar em perfeitas condições físicas. E aí ele bate de novo na tecla da condição física que ele já tinha falado lá na convocação dia 25. E o terceiro, ele fala assim, eu até fiz esse tweet, é um tweet que inclusive está repercutindo demais lá no meu Twitter, que é o seguinte. Ele começa dizendo, o encaixe na equipe é importante. E aí ele fala que o terceiro ponto é encaixar na equipe, encaixar no trabalho. E ele fala assim, os jogadores precisam jogar mais para a equipe do que para si mesmos. E termina, pode ser que eu escale um jogador que tenha menos qualidade técnica, mas que seja mais efetivo para a equipe, para o coletivo. Essa foi a resposta dele. Eu até completo dizendo assim, recados estão sendo dados. Em maio, e por que eu coloco maio? Porque é quando vai ser a convocação, não haverá possibilidade de dizer que o Ancelotti não avisou. Essa resposta aqui, ela escancara que é real a possibilidade do Neymar não estar no grupo. É real. Por que eu estou dizendo que é real? Porque, o Neymar, neste momento, não está conseguindo mostrar uma qualidade técnica diferenciada. Não está. Neymar está jogando mal? Não. Mas o Neymar está sendo extra classe? Também não. Também não. Neymar fez um jogo de regular para bom contra o Flamengo, fez um jogo bom contra o Juventude, fez um jogo aquém contra o Cruzeiro, ficou muito marcado pelo aquele drible fantástico no Fabrício Bruno. Então, assim, Neymar fez um jogo ok contra o Fluminense. Então, assim, acho que está muito claro que nesse tripé de coisas que o Ancelotti falou, o Neymar, qualidade técnica, que a gente sabe que ele tem muito, e qualquer imbecil sabe que ele tem muito, ele não está conseguindo mostrar isso com consistência no Campeonato Brasileiro. Condição física. Esse talvez seja o ponto mais importante de ser esclarecido. Porque o Neymar, ele jogou 8 dos últimos 9 jogos do Santos. O jogo que ele ficou fora, ele estava suspenso. Mas provavelmente, a gente pode cravar, que ele não jogaria, a gente pode praticamente cravar que ele não jogaria contra o Bahia, porque teve o edema na quarta-feira ou na quinta-feira, e só voltou a treinar na outra quinta. Jogou contra o Fluminense normalmente, é verdade, jogou os 90 minutos. Mas pro sábado passado, ou pro domingo passado, contra o Bahia, ele não teria condição. Então ele jogou 8 dos últimos 9 jogos. Quem joga 8 dos últimos 9 jogos está conseguindo, está à disposição. Daí a estar 100% em condições físicas é um outro debate. Existe uma pergunta que precisa ser feita ao Ancelotti de uma forma muito bem clara e de uma forma... E aí tem a questão da tradução que dificulta um pouco. Mas a pergunta é... Nós sabemos que o Neymar não vai ter de novo os 100% fisicamente que ele tinha de 2015, de 2017 e 2020. E eu peguei 15, 17 e 20, porque em 15 e 17 ele foi... Em 15 fez tríplice coroa, foi artilheiro da Champions, junto com o Neymar, com o Messi e com o Cristiano. Foi terceiro da Bola de Ouro. 17 ele foi terceiro da Bola de Ouro de novo. E 20, lá no meio do Super Agosto, ele jogou a reta final da Champions, jogou bem, ajudou o PSG a ir para a final e tudo mais. Então, acho que é nítido que o Neymar não vai ter mais esse 100%. Esse 100% de 15, 17 e 20, o Neymar não vai ter mais, ok? Agora, o Neymar, então se o 100%, eu vou tentar fazer aqui desenhar aqui. Vamos supor que o 100% do Neymar em 2017 era aqui, tá? Esse era o 100% do Neymar. Agora, o 100% do Neymar não é mais aqui. Agora, o 100% do Neymar é aqui, ok? É aqui. Porque esse aqui, ele não chega mais.
depois de 3 lesões de metatarso, depois de lesão de ligamento cruzado, várias lesões musculares, esse 100% aqui o Neymar não chega mais. Agora o Neymar chega nesse 100% aqui. Ok? E hoje, talvez, o Neymar esteja aqui. O 100% dele é aqui, talvez ele hoje esteja aqui. Ok? Isso para entender. A pergunta que tem que ser feita ao Ancelotti é: esse 100% aqui, o máximo que o Neymar pode atingir, serve para a comissão técnica do Ancelotti? Porque acho que isso hoje é a pergunta que precisa ser feita. É a pergunta que precisa ser respondida. E acho que é muito inteligente, muito favorável ao Ancelotti não responder ela agora. Mas agora ele está dando indicativos para todos nós de que é plenamente possível ele, por escolha, não levar o Neymar para a Copa do Mundo de 2026. Não vai poder dizer que o velhinho não avisou. Ele está avisando a todo mundo. Não se enganem. Esse tipo de declaração é uma declaração para preparar terreno. Se o Neymar continuar jogando daqui até o fim do campeonato, arrebentar com o campeonato, salvar o Santos do rebaixamento, botar o Santos em coisa maior, ou na Sul-Americana, ou sei lá, em pré-Libertadores, jogar pra caramba, é lógico que o Neymar vai estar mais próximo desse 100% aqui. E aí a convocação dele vai se impor. Mas se o Neymar continuar no nível que ele está em 2025, o Ancelotti está preparando o terreno para todos nós de dizer: é possível o Neymar não ir para a Copa do Mundo. Isso precisa ser colocado e isso precisa ser dito, que o Ancelotti está preparando esse terreno. Esse posicionamento dele, tanto na coletiva quanto hoje, essa frase: pode ser que eu escale um jogador que tenha menos qualidade técnica, mas que seja mais efetivo para a equipe, ela é um recado para preparar terreno. Não se engane. De novo, eu, Vitor Sérgio, acho muito frágil que o Ancelotti tome a decisão de não levar o Neymar para a Copa sem convocá-lo nenhuma vez. Eu acho que convocar o Neymar pelo menos uma vez, ou nos amistosos contra Japão e Coreia em outubro, ou nos amistosos contra as 2 seleções africanas em novembro, ou nos amistosos de março contra provavelmente 2 seleções europeias, eu acho que ele deveria chamar até para validar a decisão dele de eventualmente não chamar. Mas eu não vou ficar surpreso, muito pelo contrário, se o Neymar não for chamado, se o Neymar estiver fora da Copa, mesmo sem o Ancelotti ter chamado. Porque acho que na visão da comissão técnica, o Neymar de agora, o Neymar de hoje, dia 3 de setembro, não é um Neymar que esteja em condição de ajudar a seleção brasileira. E de onde eu estou tirando isso? Do posicionamento do Ancelotti, tanto no dia 25 quanto de hoje. Estou viajando? Você concorda comigo? Acha que eu estou viajando? Sim ou não? Diz aqui embaixo nos comentários. No mais like, se inscreve no canal, sininho das notificações. Vem no primeiro comentário aqui embaixo, baixa o app do Flash Score. De graça, você não paga nada para baixar nem para usar. E te agradecer demais ter assistido o vídeo até aqui. Obrigado pela audiência, um abraço. Tchau.